Olá, turma. Boa tarde a todos. Quero desejar uma excelente sexta-feira, bons estudos, também boas-vindas à nossa aula de hoje. Ontem nós tivemos um plantão de tira dúvidas. Nós fizemos uma breve revisão do assunto grandezas proporcionais, onde nós vimos novamente o que eram grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcionais. E hoje, na nossa segunda aula dessa semana, eu irei explicar para vocês as questões da atividade que estão nas páginas 148, 149, 150 e 151. Mas antes da gente ir para a atividade, nós iremos revisar novamente o conteúdo dessa atividade, certo? Pessoal, também quero falar para vocês sobre a nossa atividade da Semana do Dia do Estudante, que é um quiz sobre os cuidados com a pandemia, não é? Eu expliquei para vocês na aula passada, estou falando hoje de novo, convido a todos para realmente participar da nossa atividade. Vai ser muito legal, isso eu garanto a vocês. Então, nas grandezas proporcionais, nós vimos que há grandezas inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, elas variam na mesma razão, certo? As inversamente proporcionais, elas variam em razões inversas, certo? A gente viu um exemplo que foi em relação ao tempo de voo e a distância percorrida por um avião. Na tabela, a gente pode analisar o seguinte: se esse avião ele vai fazer um percurso que possui a distância de 450 km, ele gasta 1 hora. Se ele fizer um percurso cuja distância é 900 km, ele gasta 2 horas. Se ele faz um percurso cuja distância é de 1.350 km, ele gasta 3 horas. Veja o seguinte: quanto mais longe, quanto mais longo for o percurso, mais horas ele vai gastar para fazer esse percurso, não é? Se é mais distante, então ele vai gastar mais tempo. Nesse caso, como as duas grandezas, distância e tempo, variam na mesma razão, dizemos que elas são diretamente proporcionais. E elas são inversamente proporcionais quando elas variam na razão inversa, como por exemplo, a velocidade de um automóvel e o tempo necessário para fazer uma viagem. Vamos ver aqui essa situação, Vimos que as grandezas inversamente proporcionais elas variam na razão inversa e estamos trabalhando o exemplo do carro, do automóvel, em que a velocidade e o tempo necessário para fazer essa viagem. Podemos analisar na tabela o seguinte: quando ele está com a velocidade de 30 km por hora, ele gasta 6 horas para fazer o percurso. Quando ele está com a velocidade de 60 km por hora, ele gasta 3 horas para fazer esse percurso. E se ele for com a velocidade maior, que é 90 km por hora, ele faz esse percurso em apenas 2 horas. Podemos analisar o seguinte: quanto maior é a velocidade, menor vai ser o tempo que ele vai gastar para fazer o percurso, não é? Então vejam, se a velocidade aumenta, o tempo para fazer o percurso diminui. Vejamos que essas grandezas elas variam na razão inversa. Enquanto a velocidade aumenta, o tempo para fazer o percurso diminui. Nesse caso, elas são inversamente proporcionais. Foi isso que a gente estudou na aula passada, certo? Dando sequência, nós temos a atividade que inicia na página 148 com a questão 1. A primeira questão diz o seguinte: em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais. Em seguida, classifique
Classifique as que são proporcionais em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Gente, nós vimos que para as grandezas elas serem proporcionais, as razões devem ser iguais. Se as razões não são iguais, essas grandezas elas não são proporcionais. Então, nessa questão, você vai analisar em cada item se as razões, se as grandezas são proporcionais. As que forem proporcionais, vocês vão classificar em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aqui não for proporcional, ela não é proporcional e pronto, né? Então você vai analisar isso nessa questão de número 1. Ainda na página 148, nós temos a questão 2, que diz: verifique se as grandezas de cada quadro são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, de início nessa questão, vocês vão só analisar se as grandezas de cada quadro são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois vocês vão escrever a sentença algébrica que corresponde. Certo? Então, nessa questão, vocês vão fazer dois procedimentos. Primeiro, verificar se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. E depois, vocês vão escrever uma sentença algébrica que corresponde à situação. Ainda na página 148, nós temos a questão 3. A terceira questão, ela pede para você escrever uma situação envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais, cuja razão seja de 4 para 1. Em seguida, escreva uma sentença algébrica para representar essa situação. Gente, a questão 3 ela é uma questão pessoal, né? São N soluções para essa questão. O que, na verdade, você vai fazer é que você vai elaborar uma situação que envolva grandezas diretamente proporcionais em que a razão seja de 4 para 1. E depois você vai escrever uma sentença algébrica que represente essa situação. É isso que vocês vão fazer na questão 3. Na página 148 temos apenas essas três questões. Dando sequência, vamos para a página 149 com a questão 4. A questão 4 pede para você completar o quadro, sabendo que as grandezas apresentadas são diretamente proporcionais, certo? Vocês vão preencher o quadro, né? 6 balas custam 20 centavos. Aí depois ele quer saber quantas balas custam 50 centavos. Ele quer saber o valor de 12 balas e depois ele quer saber o valor de 27 balas, né? Considere o seguinte: 6 balas custa 20 centavos. Então, basta você descobrir o valor de uma única bala. Então, vai ser possível você calcular o restante da questão. Em seguida, temos a questão 5 que diz: um grupo de amigos pretende alugar uma van por R$ 600 para fazer uma viagem. A despesa com transporte será igualmente dividida entre todos eles. O quadro mostra o valor a ser pago por pessoa de acordo com a quantidade de pessoas participantes. Então, se tem 6 pessoas, cada um vai pagar R$ 100. Se tem 8 pessoas, cada um vai pagar R$ 75. E se tem 10 pessoas, cada uma vai pagar R$ 60. Item A: as grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoa são diretamente ou inversamente proporcionais. Por quê? Então vocês vão analisar se elas são diretamente proporcional quando elas variam na mesma proporção ou se elas são inversamente proporcionais quando variam em proporções inversas. B. Escreva uma sentença algébrica e calcule o valor a ser pago por pessoa caso a viagem ocorra com um grupo de 12 pessoas. No segundo ponto, 16 pessoas. No terceiro ponto, 15 pessoas. E no quarto ponto, 20 pessoas. Essa é a questão 5. E assim a gente finaliza a página 149. Dando continuidade, nós temos na página 150 que fala sobre as vantagens do etanol brasileiro. Então, eu vou ler aqui,
Uma das fontes renováveis de energia é o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Com 1 tonelada dessa matéria-prima, é possível produzir cerca de 80 litros de etanol. Então, 1 tonelada produz cerca de 80 litros de etanol. Essa é a informação que esse texto está nos trazendo. O etanol produzido no Brasil apresenta inúmeras vantagens dos pontos de vista social e ambiental, pois reduz em cerca de 90% as emissões de gases que intensificam o efeito estufa, bem como a poluição atmosférica das grandes cidades. Escreva uma sentença algébrica para representar a relação entre a produção de etanol e a quantidade de matéria-prima. Então, no item A, vocês vão escrever uma fórmula que represente a relação entre a produção do etanol e a quantidade de matéria-prima utilizada nessa produção. Item B. Quantos litros de etanol é possível produzir com 5 toneladas de cana-de-açúcar? Vejamos, 1 tonelada produz cerca de 80 litros. Ele quer saber 5 toneladas. Então, 5 toneladas é 5 vezes esse valor. C. Para produzir 560 litros de etanol, são usadas no mínimo quantas toneladas de cana-de-açúcar? Vejamos. 80 litros usa 1 tonelada. Ele quer saber quantas toneladas são necessárias para produzir 560 litros de etanol. D. Se 1 hectare de cana-de-açúcar rende aproximadamente 78 toneladas, quantos litros de etanol é possível produzir com a cana-de-açúcar produzida com 3 hectares? Então, pessoal, 1 hectare produz 78 toneladas. Ele quer saber quantas toneladas, quantos litros de etanol pode-se produzir com 3 hectares. Ok? Na página 150 é só isso. Para finalizar, vamos para a página 151, onde temos mais duas questões, em que a questão 6 diz: no dia 16 de agosto de 2009, o jamaicano Zayn venceu a disputa dos 100 metros rasos de atletismo, quebrando o recorde mundial da categoria, com incrível marca de 9 minutos e 58 segundos. Ou melhor, 9,58 segundos no Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Berlim, na Alemanha. Devido a essa e muitas outras vitórias, o atleta passou a ser conhecido como o homem mais rápido do mundo. E nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo do atleta? Então, ele fez 100 metros em 9,58 segundos. Vocês vão calcular essa razão. B. Se fixarmos a velocidade média em grandeza, tempo e distância percorrida, são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique. Então, ele quer saber se tempo e distância percorrida são diretamente ou inversamente proporcionais. E você também vai dizer o porquê. Temos a questão 7. A questão 7, ela diz: para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Então, pessoal, para percorrer 147 quilômetros, o Otávio leva em média 2 horas. Se fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 quilômetros, quanto tempo ele levará para percorrer a distância? Então, ele faz 147 quilômetros em 2 horas. Ele quer saber o mesmo trajeto, porém com a velocidade de 80 km por hora. Ele quer saber qual tempo leva para ele percorrer essa distância, com a velocidade de 80 km por hora. Pessoal, a nossa atividade são apenas essas 7 questões, onde a gente está vendo esse conteúdo de proporções e razões, que é um conteúdo muito importante. Esse conteúdo ele é necessário para que vocês tenham uma noção de proporção e razão, porque mais na frente vocês vão começar a estudar a regra de 3 simples e composta também,
E para o entendimento da regra de 3, é necessário que você entenda as grandezas proporcionais, certo? Então, é muito importante que vocês leiam novamente as questões, leiam quantas vezes forem necessárias. Não é obrigatório você conseguir entender só na primeira lida, né? Muitas vezes a gente precisa ler 2, 3 ou até mais vezes, né? Então, quantas vezes você achar necessário, leia. Tente resolver. Caso surja alguma dúvida, que é normal, me procure, fale no grupo da turma, ou então leve essa dúvida para o nosso plantão nas quinta-feiras, né? Mas não deixe acumular nem dúvida e nem atividades, né? Essa atividade vocês terão a outra semana para postar, porque a semana que vem ela é referente somente a atividades da semana do estudante. Não teremos atividade aqui do módulo, né? Então esse assunto vai ser cobrado somente na outra semana, após a semana que vem. Então, pessoal, eu agradeço demais a participação de todos, né? Que todos tenham um maravilhoso final de semana, uma ótima restante de sexta-feira e até mais. Aqui fica meu muito obrigado pela participação de todos.